sejam bem-vindos. Meu nome é Juliana. Eu decidi criar esse canal para compartilhar um pouquinho da minha rotina cursando Engenharia Aeronáutica na UFO. E, além disso, eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo. Aqui no YouTube eu acho que dá para criar uma conexão legal com a galera e realmente contar como é que funciona o dia a dia, porque eu tenho uma conta no TikTok, para quem quiser me seguir. É o Ajuda Aero, mas eu sinto que lá não consigo ter tanta interação. Aqui eu acho que consigo mostrar mais, porque aqui são mais vídeos longos, né? Eu acho que nada mais justo começar com o primeiro vídeo contando como que eu ingressei no curso e como que tá sendo essa jornada pra mim até agora. Sempre foi o meu sonho cursar Engenharia Aeronáutica, desde meu 8º, 9º ano, e eu sempre soube que é muito difícil, a nota de corte é extremamente alta aqui na UFO, então assim, sabia que não ia ser fácil. Quando eu estava no meu 3º ano, eu decidi aplicar para universidades nos Estados Unidos também. Então, eu passei por todo o processo de application, inclusive 2 vezes. Então, eu fiz SAT, Duolingo English Test, um monte de essays. Enfim, foi um período conturbado, além de que eu também tinha que me dedicar às minhas extracurriculares, né? Porque é todo um processo holístico, então estava envolvida em muitas situações. E eu deixei um pouco de lado a questão de vestibular e de Enem. Confessar, realmente, no meu 3º ano, eu não fiz um preparatório completo. Eu fazia tudo que era obrigada pela minha escola. Eu tive o privilégio de estudar numa escola particular, então assim, eu tinha aula de segunda a sábado de manhã, das 7h10, 7h30, 7h10, até 1h da tarde, se eu não me engano, e de quartas e sextas eu tinha simulado, no período da tarde. Então assim, era uma escola que me exigia muito, mas eu não fazia nada além disso para me dedicar para o vestibular. Então eu estudava para as provas das matérias normais e um pouquinho para os simulados que eu tinha ali toda semana. E fazia também uma redação semanal. E assim eu segui. Então fiz meu 3º ano em 2021 desse jeito. Chegou no final do ano, não passei nos Estados Unidos com as bolsas que eu precisava. Eu cheguei a passar em algumas universidades, mas não com bolsa suficiente. Então era um sonho inviável. E não passei em Engenharia Aeronáutica pelo vestibular da UFO. Passei para a segunda fase e não passei da segunda fase. E a lista rodou muito. E mesmo assim, eu não passei. Ali, o meu mundo acabou. Porque apesar de não estar fazendo nada além do que a escola já me obrigava, não era uma escola fácil. Então, eu tinha, entre as divisões ali, 32 matérias. Tinha 4 químicas, 4 físicas, 4 matemáticas. Então, assim, eu estava extremamente cansada. E, honestamente, cursinho é um 3º ano de novo. E eu não sentia que eu ia conseguir encarar um cursinho. Eu tava o que na época eu chamava de limbo. Não tinha passado nas universidades americanas, que era o meu sonho master na época. Não tinha passado no vestibular pro curso que eu queria. E fazer o cursinho não era uma opção na minha cabeça. Então, o que eu fiz? Tive que fazer uma escolha racional. Por quê? Também tinha particular, que também na minha cabeça não era uma opção, porque nem tinha engenharia aeronáutica nas universidades particulares aqui de Uberlândia. Então, meu pai não ia me bancar em outra cidade. Ainda mais fazer uma particular, que ia ser um custo dobrado. Então, assim, o que fazer? Tive que fazer uma escolha racional. Fazer um curso que eu não queria para depois transferir. Apesar da minha nota não ter sido boa, ela dava para praticamente todas as engenharias no Enem, exceto engenharia aeronáutica, que era a minha primeira opção, e engenharia da computação, que era a minha segunda opção. Então, assim, o que fazer, né? E aí eu escolhi fazer alguma outra engenharia e depois transferir, fazer uma transferência interna. Antes de tomar essa decisão, eu realmente pesquisei nos últimos 3, 4 anos os editais de transferência que tinha de transferência para a engenharia aeronáutica na UFO. E eu vi que a concorrência era mínima, então eu vi que era possível eu fazer isso, até mesmo se eu tivesse escolhido ir para uma particular, que talvez teria sido mais fácil, porque eu não teria tido problemas matemáticos na minha vida, né? E assim eu fiz. Então, cursei engenharia elétrica até abrir o primeiro processo de transferência que eu era elegível. Logo quando eu entrei na UFO, abri o processo de transferência, mas aí tinha que ser alunos que já tinham completado 2 semestres no curso original, e eu na época não tinha completado os 2 semestres, tinha recém-entrado. E aí o segundo edital que teve, que foi o que eu passei,
já não tinha mais essa regra. Então, assim, é porque eu precisava ter cursado 4 semestres na elétrica pelo visto e para poder realizar meu sonho. Então foi isso. Pra UFO eu entrei pelo Enem, mas para engenharia aeronáutica eu entrei pelo processo de transferência. Eu cursei em torno de 4 semestres de engenharia elétrica. Não cheguei a fazer todas as matérias desses 4 semestres, por problemas matemáticos principalmente. E agora a gente vai entrar nesse tópico, como que foi esse meu começo na universidade mesmo. Vou contar um pouquinho do contexto de quando eu entrei, né? Eu tinha recém feito 18 anos, era pós-pandemia, não tinha vivido tanto a minha adolescência assim, então foi muito gostoso quando eu entrei. Realmente aproveitei, fui bichete mesmo, ia pra festa com os meus veteranos, estudava também, em todas as aulas, nunca fui de faltar aula. E aproveitei mesmo, sabe? Então, assim, não me arrependo e esse é um conselho que eu sempre dou pros meus bichos, que sim, é importante estudar, tem hora de estudar, você tá na universidade para estudar, mas também não deixe de viver, porque seu primeiro semestre é uma fase muito boa, pelo menos pra mim foi. E os meus veteranos me recepcionaram muito bem. Então, quando eu fui veterana, eu fiz muita questão de fazer isso, porque eu me senti acolhida. Eles me levaram em todas as festas na minha primeira semana. Eles realmente fizeram questão. Tudo bem que hoje em dia a gente já não é muito próximo, mas quando eu precisei, eles estavam lá. E eu acho que isso faz muita diferença desse acolhimento, sabe? Então foi isso. Foi muito legal, mas aí a parte acadêmica me pegou muito. Porque a minha escola não era uma escola fácil, a minha média era 70 para passar. E eu formei com média 92. Eu nunca peguei recuperação em física, em química, em matemática. Já peguei recuperação uma vez na vida que foi em filosofia. Então, assim, eu achava que eu ia tirar cálculo de letra. E juro pra vocês, eu não achava que ia ser um problema na minha vida, como foi. Vou falar na lata. Reprovei no meu primeiro semestre. Reprovei em cálculo 1 e geometria analítica. E pra mim foi o fim do mundo. Eu achava que meu sonho tinha ido pelo ralo, de que eu era uma burra e que nada mais ia dar certo na minha vida. Ia atrasar minha formatura e logo nas primeiras matérias já deu tudo errado e que, meu Deus, por que eu vou inventar de fazer esse curso? Mas eu não tinha outra opção, então assim, sempre foi engenharia. Se não fosse elétrica, que era que eu tava cursando, ia ser aeronáutica, que ia ter cálculo 1 e geometria analítica, de qualquer jeito. Como eu não estava acostumada com essa situação de fazer prova sub, que é tipo prova final, de reprovar então, fim do mundo, né, como eu disse. Gente, eu era acostumada, tipo assim, estudar, sei lá, 1, 2 horas antes de dormir e a prova era no outro dia, entendeu? Eu estudava, mas não era um estudo gigantesco, eu não tinha que ter um esforço tão grande quanto eu me esforço hoje pra fazer engenharia, sabe? Foi um baque gigantesco e não foi só pra mim, isso acontece com muita gente e é muito comum, não é à toa que você vê salas de cálculo 1 gigantescas, porque a taxa de reprovação é alta sim. Não, reprovar não acontece com todo mundo, mas acontece com muita gente. E aconteceu comigo, então tô aqui pra contar que estou viva, né? Até hoje não gosto de... né? Até hoje não gosto, óbvio, ninguém gosta. Até hoje eu não suporto reprovações, mas até hoje acontecem. E vocês vão ver, gente, que às vezes a culpa não é do aluno. Às vezes tem um negócio na prova que você nunca viu em sala e você fica assim: que é isso, Senhor Cristo? Sabe? E principalmente, outra coisa, tenho medo quando o professor fala, pode levar uma folha de cola, que é tipo assim, você pode levar uma folha com o que você quiser escrito. Tenha medo dessa matéria. Vou falar pra vocês, não tem o que fazer. Depois que você reprovou, é estudar e fazer de novo. Eu ainda não aceito reprovações, eu ainda acho horrível, eu ainda sofro, mas ainda acontece comigo, porque é muito difícil. Então esse foi o meu começo na elétrica. Na aeronáutica, o meu começo já foi totalmente diferente, porque eu já tinha entrado numa equipe de competição e onde muitos membros eram da aeronáutica, então foi uma recepção bem calorosa também de a gente estar entrando nesse novo curso, porque eu transferi com uma amiga, então isso também me ajudou muito na adaptação. E eu não sofri tanto com reprovações assim, porque os meus maiores problemas ficaram pra trás. Não vou dizer que eu não reprovei, reprovei sim. Na verdade, não tive aproveitamento, né? Porque agora na UFA a gente tá com um negócio de não aproveitamento, porque os semestres duram 2 meses e meio, 3 meses. Não foram baques tão grandes, exceto uma matéria do semestre passado, mas isso aí é tópico sensível, vamos ficar calados.
é isso, na aeronáutica, como sempre foi meu sonho, foi mais tranquilo encarar esse meu primeiro semestre. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários algumas ideias de vídeos ou de curiosidades que vocês querem saber sobre o curso, sobre a universidade, que eu vou adorar responder em vídeo. Então, podem deixar. E não esquecem de deixar o like de vocês e de se inscrever aqui no canal. Beijos!